Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Muito boa tarde, eu sou Luísa Dementiuk da Silva e começa agora o Estação Cidadania desta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Esse programa é uma produção do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. E aí você vai conversando e você vai descobrindo mesmo a sua origem, o porquê você odeia o seu cabelo, o porquê você não usa o seu cabelo crespo, sabe? Tá muito além de uma simples chapinha, sabe? É muita coisa por detrás, muito auto-ódio que foi encarcerado, isso em todos os sentidos, não só no cabelo. Quando secou e cresceu, que eu falei, Deus, como é que cuida? E aí eu comecei a perceber que eu me senti, vamos dizer assim, mais poderosa, mais bonita. O programa dessa semana dá continuidade ao tema da transição capilar enquanto movimento político e de resistência das mulheres negras no Brasil. Continua conosco a Relações Públicas Luana Mendes Daltro, graduada na URGS em 2016. Hoje abordamos o papel das redes sociais como redes de apoio e sua relação com a representatividade das mulheres negras na mídia tradicional. A Luana também compartilha conosco sua experiência e os desafios enfrentados com a transição capilar. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto que tu desenvolveu mesmo, essa relação de poder das redes sociais com a mídia, né? Claro. Eu fiz o meu TCC, que foi intitulado Yes We Can, a transição capilar da mulher negra na mídia tradicional e nas redes sociais. Foi em 2016 e às vezes eu acho que ele é muito recente, assim, sabe? Parece que foi ontem. E foi um trabalho que veio muito de um anseio, na verdade, de falar sobre questões que eu já tinha vivido e que eu tinha escutado de diversas mulheres negras e que eu não tinha lido, não tinha um artigo técnico, não tinha uma referência falando sobre esse assunto. Claro, existiam assuntos paralelos, mas não especificamente sobre a transição capilar relacionada à mídia, à comunicação. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Então, o meu trabalho, ele tinha o objetivo de falar sobre quais eram as temáticas que estavam surgindo sobre a transição capilar, tanto nas redes sociais quanto na mídia, né, tradicional. E aí eu utilizei para as redes 2 grupos do Facebook. Então, eu acho que ali eu pude perceber muito esse papel da voz que eu comentei anteriormente, assim, e de um papel muito importante que as redes sociais têm, que é o papel da rede, né? Do quanto uma rede, ela obtém muito poder, assim, e ela obtém um poder não só de influenciar outras pessoas, mas até, como no caso da transição, de acolhimento mesmo, que era o que acontecia nos grupos. E nas mídias eu utilizei 2 jornais, né? Que foi a Zero Hora e a Folha de São Paulo. E foi muito interessante, assim, que eu acho que com certeza, se eu fosse analisar hoje, teria outros olhares, assim. Eu acho que o assunto em si estaria sendo muito mais pautado, mas na época não teve um assunto específico sobre a transição capilar, só na Folha de São Paulo que eles fizeram uma matéria sobre a volta dos crespos, enfim. E foi muito interessante ver como, de pequenas abordagens que eles fizeram, dava para ver que já começava ali uma valorização para a estética negra, ou seja, dando maior visibilidade para mulheres negras, seja utilizando uma foto, numa capa, ou inclusive mostrando os cabelos crespos, né? Então, a transição, ela é um processo que a gente para de utilizar esses produtos químicos para naturalizar o fio, que ele é um processo que para muitas pessoas é só estética, né? Do tipo, tu vai deixar só porque tu quer ficar, sei lá, mais bonita, ou tu vai trocar. Porque isso é muito comum, né? A gente vai trocando, né? De cabelo, mudando. Mas, neste caso específico,
É um processo muito difícil, porque a gente está lidando com duas texturas. Então, ao mesmo tempo que o meu cabelo natural está crescendo, ainda eu tenho remanescente o cabelo antigo, o cabelo liso, o cabelo alisado, enfim, relaxado, né? Então, assim, é muito difícil para a mulher que inicia esse processo continuar, porque tu não consegue se sentir bonita, ele mexe muito com a tua autoestima. As pessoas ao teu redor muitas vezes não te apoiam, por isso que esses grupos funcionavam muito como uma rede de acolhimento, né? Exato. Então foi muito gratificante assim abordar essa temática e falar sobre como a mídia ela tem esse papel de informar, de comunicar e de ser formadora de opinião, mas que dentro desse estudo que eu fiz, eu pude perceber o quanto as redes sociais inverteram essa lógica, né? Então, foi muito importante ver como houve uma quebra de padrão estético proporcionado pelas mulheres negras. O discurso midiático acabou mudando. Então, o que antes não era pautado, ou seja, não era falado sobre cabelo crespo ou mulheres negras, agora estava sendo discutido. Então, foi um trabalho riquíssimo, assim. Acho que me engrandeceu não só como Luana, mulher negra, mas também Luana como pessoa, sabe? Refletir sobre outros olhares, outras vivências. Então, acho que foi bem gratificante. Tu passou pelo processo de transição capilar também? Passei. Antes ou depois do estudo? Eu passei antes. Eu comecei em 2011, no final de 2011, na verdade. Como foi pra ti? Foi bem difícil. Porque, na verdade, eu acho que todas as meninas... Hoje, talvez não, mas na época, eu acho que todas as meninas que começavam era muito com viés de... Ai, deu um problema. O que eu quero dizer com isso? O meu começou a cair meu cabelo. E eu já escutei diversas histórias. Porque começou a cair meu cabelo, começou isso, começou aquilo, meu cabelo estava muito danificado. Nunca é por um viés político, sabe? Hoje eu acho que já tem essa construção... Porque imagina, eu comecei em 2011 para 2019, muita coisa já mudou, a discussão sobre a transição ela tá muito mais pautada e sobre a valorização dos cabelos, né? Então, eu me senti um pouco também, para que lado eu vou? E aí eu lembro que eu fui para cuidar do cabelo, porque eu nunca tinha cuidado do meu cabelo, sempre só passava algum tipo de química, fui pra internet. Então, ali eu comecei a ler sobre, já tinham artigos, enfim, artigos que eu digo de blog, assim, falando sobre. Daí eu, sei que interessante, tinham já alguns vídeos no YouTube dando dicas de hidratação. Daí eu comecei a fazer, assim. E aí, no ano seguinte, eu entrei na URGS e eu lembro que a maioria das meninas negras também estava ou parando ou querendo parar. E aí, até um dia a gente comentou, acho que tá todo mundo, a gente se deu conta, assim, acho que todo mundo passando pela transição, né? E a gente conversou, assim, foi um momento bem rico, assim, todo mundo se identificou com vivências, enfim. Então, eu lembro que os cortes que eu fui fazendo, porque eu sempre tive cabelo comprido, então os cortes que eu ia fazendo iam doendo na alma também, assim, porque eu queria ter o cabelo comprido, eu queria ter o cabelo bonito, enfim, e o meu cabelo não se adequava, não criava uma textura, enfim. Então, foi um processo difícil, muito também por essa questão da autoestima, né? Mas depois, acho que foi em 2013, assim, já tinha saído toda a química, e demora também, demora bastante. Aí eu acho que eu comecei a me gostar, parece redundante, mas acho que ali começou a virar essa chave, e hoje já tô super tranquila, assim, com isso. E tu acha que a gente já atingiu um patamar de representatividade da mulher negra correto, digno, ou ainda não? A gente ainda tem muito caminho pela frente. É uma pergunta difícil, porque eu poderia dizer que sim, no sentido de, nossa, estamos vendo mais mulheres negras, né, sendo, enfim, tendo esse palanque, vamos colocar assim, mas eu acho que ele ainda é ineficaz, sabe? Ele é insuficiente no sentido de a gente realmente valorizar a mulher negra. Porque o que acontece? Eu tenho pequenas... como é que eu posso te dizer? Eu tenho pequenas exceções. Eu tenho a Maju,
que cada vez mais está galgando lugares que antigamente não se falava. Eu tenho uma Thaís Araújo, que, né, já está super conceituada. Mas e as outras mulheres negras, né? Ainda se reproduz muito esse padrão que eu te comentei anteriormente. Essa novela está dando, né? Novela das 7, se eu não me engano. Então, assim, não me serve eu colocar uma mulher negra, dizer que eu tenho uma mulher negra, que ela não é empregada de uma casa, sabe? Qual é o discurso, qual é a narrativa que eu tô colocando, impondo nessa mulher, entende? Se ela é a mesma ou só modifica algumas questões, ela não contempla, sabe? Então eu acho que mudaram-se alguns mecanismos, abriram-se algumas portas, mas ainda não é a forma como a gente realmente quer ser retratada. E eu acho que essa forma é a gente escutando todas essas mulheres, a gente dando voz e ao mesmo tempo mostrando a diversidade que a gente tem. Porque, como eu comentei, não adianta a gente saber só colocar mulheres negras de pele clara. Cadê as mulheres negras de pele retinta? Então, acho que isso também é importante de ser comentado, de ser pautado. Então, minha resposta seria não. Eu acho que não está sendo visto, né? Se eu fosse olhar de uma forma bem simplista, eu diria, não, tá super ótimo, né? Já chegamos ali. Mas a gente precisa também ter esse olhar crítico para não se contentar com migalhas, que é o que muitas vezes é o que a mídia e lugares de poder normalmente querem oferecer para as pessoas negras. É o pouquinho, a gente já tá te dando isso aqui, então eu acho que tá suficiente, sabe? E não é, eu acho que a gente cada vez mais precisa conquistar espaços e ter outras oportunidades, e eu espero que cada vez mais essa narrativa ela mude. Tu já passou por alguma situação de preconceito depois que tu naturalizou o teu cabelo? Digo por causa especificamente do cabelo, assim. Nossa, muitas. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas são muito engraçadas. Eu acho engraçado, mas é muito constrangedor. Elas têm uma visão muito forte de que tu é um objeto exótico. Então, eu posso te tocar, eu posso te tratar como que eu quiser. Então, é muito comum as pessoas quererem tocar no meu cabelo. Do tipo, eu posso tocar. Quando pedem, né? Quando já não sai tocando. Então, já passei por diversas situações desse tipo. Mas existe muito também a própria questão das pessoas associarem a sujeira mesmo, ou tipo, como tu cuida do cabelo. Sempre tem um comentáriozinho que tu percebe ali que mora, né, um racismo, sabe? Então, foram diversas situações, inclusive dentro da minha família, assim. E aí, pra minha formatura, que eu me formei em 2016, na verdade, mas enfim, a formatura foi no primeiro ano de 2017, primeiro semestre. E aí uma tia minha, a irmã da minha mãe, disse assim, tu não vai arrumar o teu cabelo pra formatura? E eu disse, não, querida, eu vou assim, meu cabelo é assim, enfim. Então, assim, são questões, são comentários que tu tem que lidar. E é triste dizer, mas eu até já me acostumei com esse tipo de situação, porque são coisas que eu preciso relevar pra seguir a minha vida, sabe? Sempre que eu posso, eu falo, eu discuto, eu digo não, que nem com essa minha tia, eu debati com ela, achei extremamente necessário o comentário, enfim. Mas nem sempre a gente consegue, né? Então, eu tento ignorar ou pensar que as pessoas, em algum momento da vida delas, elas vão acordar para que a discriminação, ela não tá só em eu te ofender verbalmente. Ela tá também nas suas atitudes, ela tá na forma como tu trata a pessoa negra, né? Então, tá ali, né? São aquelas sutilezas, é aquele escondidinho que toda pessoa negra percebe. Então, é complicado, mas infelizmente a gente tem que aprender a lidar. Luana, muito obrigada pela tua participação no programa. Eu gostei muito de te ter aqui. Eu que agradeço, obrigada ao convite. Eu adoro ainda mais voltar a URGS, né? E foi super riquíssima, assim, a ideia dessa temática especificamente,
que bom que está sendo debatido dentro da universidade, que eu acho que também é uma forma da gente estar pensando em novos olhares. Eu só tenho a agradecer. Obrigadão. O cabelo nosso, todo mundo é bom, né? O cabelo não faz mal a ninguém. Deixa meu cabelo em paz. 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 Até lá na escola já não posso estudar. Com meu cabelo grande o diretor não deixa entrar. Deixa meu cabelo em paz. Seu diretor, deixa meu cabelo em paz. Sara, sarará, sarará, miolo. Sara, 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 cura dessa doença. Sara, 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 cura dessa doença de branco. O programa dessa semana fica por aqui. Apresentação e produção, Luísa Dementiuk da Silva. Gravação e edição, Luiz Fogassi. Realização, DETS. Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Acompanhe o programa pelo canal Estação Cidadania no YouTube e pelo Twitter Estação Cidadania. Até semana que vem. Sara, Sara, Sara.